Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horário você vai assistir essa transmissão, mas em qualquer horário que seja muito bem-vindo aí para participar com a gente desse momento. Nós vamos orar então para começar esse culto. Senhor Deus, nós te agradecemos por estar aqui, Senhor, podendo fazer parte do teu reino, cantando louvores a ti. Obrigado pelas pessoas que estão assistindo também em suas casas, que elas possam se sentir acolhidas por esse momento também, que elas se sintam à vontade para te adorar, para te buscar e para ouvir mais de ti agora nesse momento. Pai, que nesse período que nós estamos passando, que as pessoas consigam encontrar conforto em ti, na tua palavra, em tudo que nós estamos fazendo aqui, Senhor, para ti e para as pessoas também que estão nos escutando. Nós te agradecemos por isso, te pedimos que fique conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar então, Venha Sobre Nós. Sobre nós e através de nós. Sobre nós e através de nós, seja feita a tua vontade, nos ensina a te imitar, por aqui em toda parte, nossos pés, boca e mãos, nossa mente, coração, tudo em ti e para ti. Sobre nós, teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? No silêncio. No silêncio, o perigo, és a calma, paz, abrigo, és amor em ação, esperança e a canção dos que choram, és consolo, e dos famintos profusão, dos perdidos salvação. Venha sobre nós, teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Que as nossas obras mostrem o amor dele. Que as nossas obras mostrem o mover da tua como sal que dá sabor, a luz que brilha aponta para o teu amor. Venha sobre nós, teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? Mais uma vez. Sobre nós, teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Se você tem algum motivo para ser grato a Deus hoje, pensa comigo e vamos cantar. Eu sou grato. Eu sou grato. Opa! Vamos voltar porque o tom não deu muito certo. Vai de novo, por favor. Obrigada. Eu sou grato por tudo
fez tudo ao me dar a salvação. Eu louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Louvarei ao Senhor. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Todo tempo seu louvor estará em meu coração. Louvor estará continuamente meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Vamos finalizar então cantando sobre a sua palavra e que nós possamos realmente guardar ela dentro do nosso coração para aperfeiçoar nossa vida, para nos transformar e para viver de acordo com aquilo que Ele quer. Tua palavra. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, as vestes no sangue lavei e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar.
correntes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Muito obrigada por esse tempo que você cantou com a gente aí, ou pensou em cantar. Quero chamar então o Matheus, vai vir trazer a palavra aí, a mensagem para nós. Valeu. Estamos aí de novo, né? Achávamos que não estaríamos mais nessa maneira aqui, mas estamos aí de novo e tentando sempre entender o que o Senhor quer fazer em relação a todas essas coisas e, ao mesmo tempo, com gratidão, né? Por termos pessoas bacanas assim, tão dedicadas, né? Como o pessoal do louvor, o Menig, que está sempre dando a força aí para nós, Micael ali no som também, sempre organizando as coisas para a gente e faz com que a gente consiga manter, né, uma qualidade bacana de tempo, que seria o nosso tempo de culto presencial. A gente está junto aí, de certa forma, virtualmente, vai mantendo a liga, vai mantendo o ritmo dentro daquilo que a gente tem aprendido, tem crescido, e o momento que a gente separa no nosso dia para poder louvar o Senhor, para poder orar, para poder aprender um pouquinho da palavra também. Então esse é o nosso objetivo e eu fico muito feliz, sou muito grato a Deus pelas pessoas que a gente tem aqui na igreja. Isso só que eu citei o pessoal que vocês viram agora e estão aqui, mas que vocês não viram, mas por trás a gente ainda tem muito mais gente envolvida para fazer a igreja estar crescendo, avançando e a gente conseguir continuar cumprindo o propósito de Deus para a gente aqui na cidade de São Leopoldo, aqui na região do Vale dos Sinos. E nossa expectativa é mais, né? É Rio Grande do Sul, Brasil, mundo, e poder participar diretamente daquilo que o Senhor está fazendo, da própria missão do Senhor. Gente, antes de entrar na mensagem propriamente dita, eu queria falar um pouquinho com vocês. A gente falou já no domingo passado, quando ainda estava presencial aqui com os dois cultos, a respeito do mês de julho. Mês de julho na Igreja Betânia, em todas as igrejas Betânia do Brasil, é o mês que a gente contribui com uma oferta para o projeto Novas Igrejas, tá? Vou já colocar aí, eu não sei se apareceu aqui ou se apareceu aqui, o negocinho, mas o Rumenig vai organizar o lugar certo dele aparecer aí para vocês. A gente ia hoje fazer o recolhimento, ou começar o recolhimento dessa oferta com envelope diferenciado, mas como a gente não está podendo reunir por enquanto, então eu quero incentivar você a fazer a sua contribuição para esse projeto Novas Igrejas. Nós temos as nossas despesas normais aqui da igreja, esse é o nossa conta para contribuição do seu dízimo, da sua oferta, mas a gente, nesse mês especificamente, o pedido, aquilo que a gente conversou na semana passada, eu queria reforçar
nesse vídeo, a gente tem a expectativa de poder fazer mais do que o que a gente estava fazendo anteriormente. O projeto Novas Igrejas é um projeto de plantação de igrejas novas no Brasil, com um formato novo, com um formato diferente, que já vem tentando fazer uma leitura da cultura onde ela está inserida e criar suas estruturas a partir dessa situação. Falei já um pouquinho sobre isso na semana passada. O plantador de igreja, nesse momento inicial, ele passa por situações muito delicadas naturalmente, por situações muito difíceis e complexas naturalmente, e agora a gente tem agravada a nossa situação em razão da pandemia, em razão disso tudo que está acontecendo, que você sabe que está acontecendo. Essa contribuição do mês de julho na Igreja de Betânia é uma contribuição que a gente recolhe um pouco de todas as igrejas do Brasil. A ideia é 10% do que é a arrecadação das igrejas. A gente faz o recolhimento desses valores, junta, e isso custeia 2 plantações de igrejas ao longo do ano. E a gente sabe que algumas das nossas igrejas irmãs, algumas das nossas igrejas Betânia no Brasil, elas nessa fase elas estão passando uma situação de privação financeira muito grande. E a gente entende que quando a gente olha para o que foi o recolhimento no ano passado, esse ano é bem provável que os 10% de cada igreja vai ser menor do que era os 10% no ano passado. Embora as necessidades dos plantadores de igreja sejam as mesmas, ou até talvez tenham aumentado, porque algumas dessas igrejas que já tinham alguma arrecadação, começando com algumas das próprias pessoas da igreja, isso diminuiu para eles também, né? Então eu queria encorajar você que faz parte da Igreja de Betânia de São Leopoldo, né? O meu desejo é que esse ano a gente seja a igreja com a maior contribuição de todas, para a gente não só desenvolver em nós essa cultura da generosidade e de entender o reino de Deus e o que realmente importa, mas também para a gente apoiar os nossos plantadores, apoiar esses pastores que estão dedicando a vida deles nesse desafio, que você imagina o que é, você tem que chegar num lugar, você tem que começar do nada, começar a falar com algumas pessoas sobre igreja e falar sobre Jesus, falar sobre o evangelho, as pessoas converterem, ensinar o evangelho para as pessoas, estruturar essas pessoas, desenvolver os dons e talentos dessas pessoas para poder formatar as estruturas de uma igreja e tudo o que uma igreja envolve. Você vê, você que é da nossa comunidade local aqui, nossa igreja, ela é uma igreja ainda de pequeno porte e a gente vê todo o trabalho estrutural que dá para a gente manter isso, continuar fazendo com qualidade aquilo que a gente tem feito, continuar levando o evangelho, ensinando, aconselhando, ajudando nessa situação, e nós temos já a estrutura toda pronta. Imagina o trabalho que dá para você fazer isso tudo. E aí a gente tem do lado de cá hoje esse fator desanimador, que é a pandemia, o lockdown, está tudo trancado. Normalmente o pessoal que está começando a caminhar para olhar para ir para uma igreja tende a aderir mais forte com essas coisas de fica em casa, de não faz isso, não faz aquilo outro. Aí você imagina que você já tem 10, 15, 20 pessoas só começando a gravitar em todo o projeto, de repente essas pessoas recolhem. Então eu queria que, já que existe esse fator desmotivante maior aqui para eles, eu queria que a gente fizesse parte do fator motivador para eles, a gente conseguisse injetar um valor maior do que o habitual que a gente faz, a gente conseguisse mostrar para eles que a gente está junto, que a gente importa com o que eles estão fazendo, que eles podem contar sempre com a gente. Eu como um ex-plantador de igreja, eu sei o quanto é importante quando a gente está nessa momento que está engatinhando, a gente tem gente que fala assim, cara, obrigado, é isso aí, vamos lá, estamos junto com você, não sei o quê. Então eu acho que esse é um momento legal para a gente fazer isso. Eu quero então que você, lembra, você que é membro da Igreja de Betânia, você tem o seu dízimo, a sua oferta normalmente, né? E essa oferta é a mais. Você que não é membro da Betânia, está assistindo a gente no vídeo e quiser contribuir, a ideia é que você faça a sua contribuição por uma dessas formas que está aparecendo em algum desses cantos aqui. Você tem a conta da igreja, ou você pode fazer pelo PicPay. Você tira um print
da sua contribuição para o projeto Novas Igrejas e manda para nós. Manda pelo WhatsApp, ou manda pelo direct do Instagram da igreja, ou manda pelo Messenger do Facebook, sei lá. Manda para nós assim, esse valor específico aqui é o Novas Igrejas, porque aí a gente consegue identificar dos depósitos o que são os dízimos para manutenção do nosso trabalho local aqui e o que é o dinheiro que nós vamos separar para poder enviar para o projeto Novas Igrejas, ok? Vou ficar muito feliz de poder contar com você nessa situação. Essa semana, para nós, aqui em São Leopoldo, né, ela foi mais uma semana daquelas, né? Você começa o planejamento, aí você já meio que sabe as restrições que existem. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um sistema de bandeiras que o governo do estado ele determina no final da semana anterior qual bandeira vai ser válida a partir da terça-feira. Então ele faz isso ali na quinta ou na sexta-feira e você tem todo final de semana para se planejar, segunda para se planejar, terça a bandeira começa a valer. Se ela mudou e ficou mais grave, por exemplo, você daí tem que fechar um monte de tipos de lojas, de comércios, de prestadores de serviços, igreja e etc. Se ela flexibiliza um pouco, aí você tem que chamar os seus funcionários de volta, mudar o jeito de escala e aquele negócio todo. Então, assim, é uma bagunça, mas pelo menos é um negócio mais ou menos previsível. Você sabe na quinta como é que vai ser a semana que vem, você se programa, conversa com o pessoal que faz parte ali do seu negócio e aí vai. O difícil é quando você tem uma bandeira específica no estado, aí na quarta-feira a gente tem um jeito de fazer o negócio, aí na sexta já muda de novo e decreto para cá, decreto para lá. Isso aí deixa a gente às vezes meio doido, né? Com essa coisa dos nossos planejamentos. E aí a semana foi interessante porque, inclusive, a pregação que eu ia pregar hoje não era esse tema, ela estava toda formatada porque hoje a gente teria o nosso culto de ceia. Aliás, um parênteses, se nós não pudermos fazer a ceia ainda no domingo que vem, porque a gente não conseguir fazer presencial, o próximo culto presencial vai ser ceia. Mas se não der domingo que vem e o outro domingo também a gente não puder reunir presencial, nós teremos a ceia nos grupos. Então você fique atento para essa situação. A gente ia ter o culto de ceia, então tinha uma mensagem já sendo preparada para a ceia, ia ter música especial, ia ser um negócio bem legal. Aí de repente, muda tudo. Né? A gente não pode abrir mais, não pode fazer, é só 6 pessoas para gravar e etc. E só um aconselhamento individual por pessoa, aquele negócio todo. E aí a tendência nossa, né, é perder a paciência. A tendência nossa é, mas de novo, mas que loucura, mas que não sei o quê. Essa é a tendência natural nossa. Porque uma das questões que atrapalha muito a vida da gente é a falta de previsibilidade. É quando você espera que alguma coisa vai acontecer de um jeito e você está direcionando todas as suas expectativas para aquilo ali e de repente aquilo não acontece. Né? Você investe, sei lá, em uma pessoa, seja em um relacionamento afetivo, um namoro, um noivado, um casamento, né? Ou você investe num filho, numa filha, né? Você está ali investindo a sua vida, seu tempo, às vezes até dinheiro em uma pessoa, em um relacionamento com uma pessoa e tudo mais, aí você tem expectativas e de repente aquela pessoa não corresponde à expectativa. Ou você está investindo na sua carreira, você estuda por anos, você dedica bastante, você se aperfeiçoa, você se aprimora, vai, distribui o currículo, etc. Aí você tem um emprego, começa a trabalhar, e começa a se esforçar e de repente o salário ele não corresponde àquela sua expectativa do investimento que você tinha feito para aquilo ali, ou de repente o seu chefe não te recompensa de acordo com aquilo que você achava que deveria ser recompensado pelo trabalho que você está prestando, ou você faz uma dieta, está ali todo dia, se pesa, vê e passa fome, não come isso, low carb, só alface com um peitinho de frango grelhado, aquela coisa toda, aí você se pesa e não muda, são gramas que vão mudando, que vão alterando, e parece que o esforço é muito maior do que a velocidade
da balança. Diversas áreas da nossa vida, nós temos coisas que nós acreditamos que não estão no ritmo que deveriam estar, ou não estão acontecendo do jeito que a gente tinha previsto que deveria acontecer de alguma maneira. E eu acho que a forma como a pandemia está sendo tratada hoje, ela meio que também nos deixa coletivamente assim. Então, às vezes, você está preocupado com o seu filho, a outra pessoa está preocupada com a dieta, a outra pessoa está preocupada com o trabalho, mas todo mundo meio que está preocupado com a pandemia. Então, a gente agora tem um troço coletivo assim, que está conectando a gente de uma forma negativa, que está gerando em nós um sentimento de impaciência, um sentimento de irritabilidade. E é interessante que, apesar de ser uma virtude, a paciência ela não é muito bem vista pelas pessoas habitualmente. E talvez por isso nós não nos esforçamos muito para cultivar isso. Por exemplo, uma pessoa que tem uma personalidade mais ativa, quer fazer as coisas, quer produzir, quer crescer, não sei o quê, acha que paciência é uma forma, uma desculpa das pessoas preguiçosas. As pessoas que não querem fazer a coisa. Parece que quando alguém fala assim, se você tem essa personalidade hiperativa, né? A pessoa fala com você, não, você tem que ter paciência. Parece que a pessoa está querendo que você seja preguiçoso, que você seja molenga, né? E aí quem é gente que gosta de fazer, gosta que as coisas aconteçam, não sei o quê, não olham para a palavra paciência com uma expectativa muito boa. Quem é mais ansioso, acredita que a paciência é uma forma de resignação passiva, uma forma de não se importar com as coisas, e aí você se importa, e você olha e alguém fala, você tenha paciência. Parece na sua cabeça que paciência é você, vou largar as coisas para lá, não vou ligar, não vou me importar, o que acontecer vai acontecer. Agora, isso é fruto de uma má compreensão do que realmente é paciência. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso hoje, para que, mesmo que você saiba racionalmente que paciência é uma virtude, você sinta interiormente que paciência é uma virtude, a ponto de você pensar assim, não, eu quero abraçar isso para a minha vida, eu quero me tornar uma pessoa paciente, eu quero que de fato esse pedaço do fruto do Espírito seja parte da minha vida. Certamente que tem gente usando essa virtude da paciência para justificar preguiça, justificar lerdeza, falta de proatividade, mas a Bíblia jamais vai deixar você pensar dessa maneira. Quando a Bíblia mostra para nós, ou fala para nós sobre paciência, ela explica para a gente que paciência ela é desenvolvida em um contexto de proatividade e de sabedoria a partir de uma percepção correta das coisas. Então, guarda essa definição de paciência aí, essa é minha, tá? Direitos autorais, coloca aí Mateus Rett, é bonito, né? Mas guarda essa ideia, porque eu quero que você acompanhe comigo na Bíblia, como que a gente chega nessa conclusão que eu apresentei para vocês aqui. Tem um ensinamento na Bíblia e depois uma história prática que mostra como que a paciência pode ser construída ou pode ser desenvolvida e a visão que a Bíblia tem a respeito dessa virtude. O primeiro, a gente vai falar do ensinamento, a gente começa lá em Tiago, capítulo 4, no versículo 13. Tiago, ele era irmão de Jesus, ele era uma pessoa que quando Jesus estava aqui na terra, ele mesmo não acreditava em Jesus, criticava Jesus, afinal, o que é necessário para você acreditar que o seu irmão é Deus, né? Não é um milagrezinho qualquer que ia fazer você começar a adorar o seu irmão. Só que quando Jesus ressuscitou,
e Tiago viu, porque Tiago viu que Jesus morreu e depois Tiago viu que Jesus ressuscitou, não tinha como ele negar mais quem era Jesus. Então ele se tornou um dos seguidores de Jesus, depois ele se tornou um dos líderes da igreja, e Tiago, ele era um cara sensacional, academicamente falando. Ele tinha uma mente estudiosa muito bacana dentro do contexto judaico, e ele escreve o livro, ou essa carta, na verdade, que leva o nome dele, num estilo de escrita muito semelhante ao livro de Provérbios, tanto que muita gente chama isso de os Provérbios do Novo Testamento. É um livro de sabedoria, onde ele aborda algumas questões e traz uma perspectiva celestial para algumas questões da vida, corriqueiras da nossa vida. E aí eu queria que a gente então analisasse o que ele fala sobre paciência lá no capítulo 4, a partir do versículo 13. Olha como que ele introduz esse tema. Ele fala assim, ouçam agora, é uma exortação, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Eu acho que não tinha como ser mais preciso para a época que a gente está vivendo em toda, pelo menos a nossa geração, né? Óbvio que essas coisas que a gente está passando, outras gerações já passaram por coisas muito piores do que isso que a gente está vivendo hoje, mas a nossa geração nunca experimentou um negócio tão estranho dessa maneira. Então isso aqui que ele falou é a gente na virada do ano 2019 para 2020, né? Não, próximo ano nós vamos fazer isso aqui, nós vamos para aquela cidade, nós vamos viajar, nós vamos investir, nós vamos abrir uma filial, nós vamos começar um negócio novo, eu vou mudar de emprego, eu vou começar a estudar uma coisa nova, eu vou fazer um concurso público, eu vou... Né? Você não estava mais ou menos assim no ano passado, em 2019, pensando em 2020, a gente vinha ainda dessa recuperação econômica, parece que o Brasil ia voltar a crescer, a recessão ia acabar, e aquela coisa toda, aí o povo estava empolgado assim, não, o próximo ano vai ser legal. Eu aqui, por exemplo, na igreja, a gente mudou para esse espaço novo nosso aqui, a gente construiu as coisas aqui, arrumou, organizou, e já estava pensando, e o ano todo programado, vai ter um monte de passadia, vai ter um monte de encontro, vamos fazer janta na igreja, vai ter ceia de Páscoa, né? 2019 para 2020. Isso que Tiago ele apresenta para a gente aqui nesse texto é como a gente gostaria que fosse. Tudo planejado, tudo organizado, tudo bem direcionado. Agora, perceba que não é para você virar um hippie, tá? A mensagem, ela não é para você agora virar um vendedor de coco na praia e deixar a correnteza te levar. Deus não é contra planejamento, a gente vai ver isso na sequência. Deus não é contra você ser uma pessoa organizada, você ser uma pessoa precavida, você ter a sua vida em ordem. Deus não é contra isso. Mas olha a perspectiva que ele vai trazer, porque isso aqui somos nós normais, planejando. Aí, versículo 14, ele vai trazer a realidade para nós. Ele fala assim, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Ele puxa um texto do Antigo Testamento e faz uma paráfrase desse texto. Ele fala assim, vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Quem gosta de estudar eras geológicas, gosta de estudar cosmologia e não sei o que, sabe que essa comparação que ele está fazendo aqui é extremamente precisa, né? A nossa vida, o momento que a gente está vivendo agora, vamos pensar essa primeira metade do século XXI, a maioria de nós vai ficar por aqui mesmo, né? Alguns ainda talvez pega o iniciozinho da segunda metade e termina ali também. É um ínfimo, considerando toda a história da existência das coisas. Então é isso que ele está falando assim, ele pergunta, o que é a sua vida? A neblina
Neblina de manhã, né? A gente está aqui no inverno vivenciando esse negócio quase todo dia de manhã. Você acorda de manhã, tudo tomado, vai andando ali pela faixa, passa a Polícia Federal chegando ali em Novo Hamburgo, já está tudo tomado de neblina. Assim, mas se você ficar ali um pouquinho, de repente passa, e de tarde você nem lembra que tinha neblina de manhã. Você nem lembra que talvez você teve que ir um pouquinho mais devagar, prestar um pouquinho mais de atenção, não sei o quê, porque ela aparece um pouquinho e some. E aí ele fala assim, a vida da gente, ela é assim, né? Que é a sua vida. Tiago nos coloca em perspectiva. Lembra da música do Gonzaguinha? Né? O Gonzaguinha tem uma música que ele faz essa pergunta, né? E a vida, o que é a vida? Diga lá, meu irmão. E aí ele vai construindo, né? E aí chega um momento que ele fala, há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, é um tempo que não dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo, é o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Não vou cantar muito que o pessoal não gosta. Né? O Gonzaguinha, ele faz as duas afirmações como se elas fossem antagônicas. Como se alguém que fale que a vida é isso, um nada no mundo, um sopro, e há alguém que fale que a vida é um divino mistério profundo. Na verdade, a Bíblia, ela diz que essas duas afirmações, elas não são antagônicas. Essas duas afirmações, elas coexistem dentro da nossa realidade. E é isso que Tiago está tentando fazer a gente perceber. A sua vida é um nada no mundo, ao mesmo tempo que ela é um divino mistério profundo. Olha como é que ele continua essa passagem. Ele vira e fala assim, ó, ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser... Olha que ele acrescenta isso, naquela fala que ele começou lá no versículo 13. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, se vocês se vangloriam das suas pretensões, toda vanglória como essa, ela é maligna. E aí ele conclui, ó, pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Olha só o que Tiago está falando para nós aqui. Eu grafei aí de amarelo um pedacinho da frase dele e de vermelho um outro pedacinho da frase dele para mostrar para você essa diferença entre essas duas coisas. Ele fala o seguinte, que nós precisamos ter as nossas expectativas. Expectativa é o que você quer que aconteça, é o seu desejo, é aonde na sua mente você está ali pensando assim, precisa ser dessa forma. Você coloca os seus sentimentos, as suas expectativas, os seus desejos precisam estar nas mãos de Deus. Se o Senhor quiser, sentimento está no Senhor, expectativa está no Senhor. E aí ele traz para a gente que a outra parte, as atitudes, aí elas estão nas suas mãos. Você vê aquilo que eu tinha falado anteriormente. Não é para você não fazer planos. É para você fazer planos, mas você não coloca as suas expectativas nos planos. E aí, quando ele vai desenvolvendo essa ideia, ele chega na conclusão do versículo 17, porque ele mostra para a gente que todas essas nossas construções, elas precisam culminar para aquilo que é a sua e a minha missão aqui na Terra, que é fazer o bem. Você não está aqui na Terra para abrir o seu negócio amanhã. Você não está aqui na Terra para concluir o seu curso esse ano. Você não está aqui na Terra para passar num concurso público no ano que vem. Você está aqui na Terra para fazer o bem, e não é o bem mirabolante, da espiritualidade xamânica, do não sei o quê. É o bem de Deus na Terra, não é aquele, fazer o bem sem olhar quem não. É o bem de Deus na Terra. Até para você saber o que é o bem de Deus, você precisa conhecer a Deus. É para isso que você está aqui. E aí,
como que Tiago ele continua na sequência da carta mostrando que é possível a gente redimensionar as nossas expectativas para esse tipo de realidade. Lá no capítulo 5, no versículo 7, ele fala assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a volta do Senhor. E ele vai repetir só nessa sequência, a gente não vai olhar todos os versículos, depois eu queria que você lesse todo esse trecho. Ele vai repetir sobre a volta do Senhor 3 vezes, ele vai falar sobre isso. Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Veja como que o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Ele pega um contexto agrário, rural da época dele lá, para tentar fazer o pessoal dele entender. Mas é mais ou menos como a nossa expectativa, você está ali no dia 25, no dia 28 trabalhando, fazendo as coisas, não sei o quê, mas você tem a expectativa que dia 5 você vai receber o seu salário. Então dia 28 você não fica impaciente, aí meu salário vai vir, você pode ficar impaciente que você torrou o dinheiro todo e não tem mais como viver esses 7 dias até chegar no dia 5. Mas você não fica achando ruim que o salário não chegou dia 28, porque você sabe que é dia 5. Você faz um trabalho e você espera o resultado desse trabalho no dia 5. Então é essa ideia que ele está trazendo para nós, essa perspectiva que ele está trazendo para nós. Aí ele fala lá no versículo 10, irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Tiago ele está mostrando para a gente que paciência é o fruto da compreensão correta a respeito do que é o mundo e do tempo. Quando você consegue enxergar o que é o mundo e o seu papel dentro do mundo, e quando você consegue olhar em perspectiva o tempo, você consegue começar a desenvolver a virtude da paciência dentro de você. E aí ele aponta para a gente um modelo específico que é o Jó. E aí deixa eu te contar uma parte da história do Jó, para a gente poder ressaltar o que Tiago queria dizer quando ele usou Jó como modelo dessa situação toda. Se você lê o livro de Jó, lá no capítulo 1, versículo 1, e a gente tem que lembrar que Jó é o primeiro livro escrito na Bíblia, antes de Moisés escrever Gênesis, ele escreveu o Jó, então é a primeira coisa que se tem a respeito, registrada oficialmente, inspirada pelo Espírito Santo, a respeito da história de Deus no mundo, é o livro de Jó. Então, o Moisés ele conta para nós a história de Jó e ele disse assim, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Uz ficava ali na região entre a Babilônia, ou que seria o Iraque hoje, e onde fica Israel. Ficava ali no Oriente Médio, numa parte não do desertão em si. Jó era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava o mal. Quem dera as pessoas possam falar de vocês quando contarem a sua história. Isso é o que eu gostaria que acontecesse comigo e é o que eu tenho buscado para a minha vida, é essa expectativa de Deus para a minha e para a sua vida, para que essa parte da biografia de Jó possa se encaixar na nossa vida. Ele possa olhar para você e falar assim, fulana era uma mulher íntegra e justa, temia a Deus e evitava o mal. Ciclano era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. E aí ele continua seguindo aqui. Essa parte aqui você não precisa fazer na sua vida não. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, 1, 2, 3, aí no máximo já tá bom aí no nosso contexto, mas ele na época era uma coisa comum isso aí. Então ele tinha 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de bois e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Aí ele ressalta, era o homem mais rico do Oriente. Nós estamos falando de um sujeito que tinha isso tudo e tinha isso tudo de forma honesta, íntegra. O cara mais rico, mais bem-sucedido, e a perspectiva é que era o sujeito mais feliz que tinha
no Oriente. Só que ele fala assim, certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. Eu não tenho muito tempo aqui para poder explicar com detalhes isso aí. Depois, se você ficar com dúvida, você pode mandar a sua dúvida. Se a gente tiver muita gente mandando aí, a gente pode gravar um vídeo. Viu, Andrei? Vamos pensar nisso aí. A gente grava um vídeo para explicar como que funciona esse negócio aí do anjo, Satanás, indo lá falar com Deus. Mas, resumidamente, com uma certa frequência, Deus ele fica lá no céu, ele tem o trono dele lá nessa outra dimensão onde ele vive, e os anjos que ficam aqui na terra fazendo os trabalhos deles, que a gente não entende totalmente como é que são, eles se apresentam diante de Deus, fazem uns relatórios, fala para Deus ali o que eles fizeram, depois eles voltam para cá. Só que o capeta vai também, o diabo ele às vezes aparece lá e ele também vai dar um relatório para Deus. E aí, eu não vou falar toda a sequência, mas Deus pergunta para o Satanás, ô Satanás, onde é que você estava? Aí Satanás apresenta o relatóriozinho dele, não, eu estava na terra, passeando, não sei o quê. Aí Deus pergunta para ele assim, você viu meu servo Jó, cara bacana demais, íntegro, reto e temente a Deus, se desvia do mal. Aí o diabo falou para ele assim, não, ele é isso tudo aí porque você protege ele. Tira a proteção dele para você ver se ele continua servindo a você. E de fato, a aposta de Satanás nesse momento é a aposta que ele faz muitas vezes na nossa vida, né? O que é que faria com que você se desviasse de Deus? O que poderia acontecer na sua vida que você fala, não, se isso aqui acontecer, aí eu não sigo Deus mais. Se você tem alguma coisa, você precisa ficar preocupado. Você precisa tirar isso do seu coração, você precisa trabalhar para a sua resposta para isso ser não. Não existe nada que aconteça na minha vida que me afastaria de Deus, porque eu amo a Deus de verdade sobre todas as coisas. Tá? E se isso não é realidade, estou à sua disposição. Nossos pastores aqui, presbíteros, estão à sua disposição. Os líderes de grupo cultivo estão à sua disposição. Você fala com a gente que o nosso objetivo é levar você a poder responder essa pergunta aqui do mesmo jeito, no mesmo nível que Jó conseguia responder. Satanás fez a aposta. Deus, se o Senhor tirar as coisas dele, ele vai abandonar você. Aí Deus virou para Satanás e falou assim, Satanás, beleza, nós vamos fazer o seguinte então. Você pode fazer tudo que você quiser, você pode tirar tudo dele, você só não pode tocar na vida dele. E aí Satanás faz efetivamente, e aí um dia Jó está ali na casa dele fazendo alguma coisa, chega um servo e fala assim, morreram todos os seus bois, veio um temporal, não sei o que, matou todos os seus bois, aí vem um outro e fala assim, roubaram todos os seus jumentos, veio uns bandidos ali, roubaram todos os seus jumentos, e aí vem outro e fala assim, e acho que, obviamente, com certeza esse foi o pior, e falou assim, todos os seus filhos morreram. Eles estavam reunidos na casa do seu filho mais velho, veio um ciclone bomba, né, e derrubou a casa, e matou todo mundo. E morreu todo mundo. E a única que não morreu foi sua mulher. O resto morreu todo mundo. E Satanás tinha um motivo para não ter matado a mulher de Jó, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, quando isso acontece, olha só, o mundo do Jó desaba. Ele tinha planos, ele tinha as vendas do gado dele que ele já ia fazer, as colheitas que ele ia efetivar, os jumentos dele que ele ia alugar para poder puxar o arado nas terras vizinhas ali. Ele tinha todos os planos dele, os filhos que ele ia estar junto mais uma vez, todos os planos de esse ano vai ser um ano maravilhoso, a gente vai crescer, a gente vai desenvolver, a gente vai abrir uma fazenda nova, a gente vai fazer um comércio com um lugar novo, a gente... Meio parecido com a gente, só que 714 vezes mais desgraçado do que aquilo que a gente está vivendo hoje. E aí... E logo em seguida, dentro do contexto, a gente não vai aprofundar isso também, o diabo também colocou uma doença incurável no Jó, que não matava, porque Deus proibiu matar, mas arrebentava com a vida dele. E aí, eu separei aqui 4 afirmações
que Jó faz no meio disso tudo. O final da história, Jó fica com Deus, Jó mantém-se íntegro a Deus, depois Deus restaura as coisas na vida dele, Deus cura ele, Deus dá mais uns filhos para ele e tudo mais. O Jó fica feliz que ele encontra Deus assim, né, quase face a face, vê Deus ali, Deus fala com ele no redemoinho, e aí, maravilha, a coisa restaura posteriormente na vida de Jó. Mas nesse meio tempo, Jó faz 4 afirmações que mostram por que ele se tornou esse mestre da paciência. Por que ele se tornou esse exemplo e esse modelo de paciência. A primeira afirmação que ele fez foi no primeiro momento, quando os sujeitos chegaram e falaram para ele que tinha morrido os filhos dele, tinha perdido gado, tinha perdido todos os bens deles, tinham sido saqueados ou destruídos na tempestade. Jó vira para aquele pessoal que trouxe a notícia e o texto lá no capítulo 1, versículo 20, fala que ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, era um costume da época de quando a pessoa estava muito desesperada, eles faziam esse tipo de coisa, né? Então prostrou-se no chão, olha o que o texto fala, em adoração. Não é que ele desabou e tremeu a perna e caiu, e teve um colapso, e teve um chilique, e teve um ataque de pânico, e teve um surto. Não, ele prostrou-se no chão em adoração. E ele disse, eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu eu partirei. O Senhor deu, e o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a primeira afirmação de Jó no momento que ele ouviu que todas essas desgraças se abateram sobre ele. Ele não reclamou, ele não xingou Deus, ele não amaldiçoou os ladrões que tinham roubado o gado dele, ele não perguntou por que eu. Ele prostrou-se em adoração diante do Senhor. Primeira coisa que a gente aprende com isso aqui, para desenvolver a paciência na vida da gente, é que não importa o que aconteça, Deus nunca é culpado e Deus nunca é injusto pelo que está acontecendo na sua vida ou pelo que está acontecendo no mundo. A falta de paciência decorre de desconhecer a Deus ou achar que Ele é injusto ou indiferente àquilo que está acontecendo. Você ou não conhece Ele, ou você sabe que Ele existe, acredita que Ele existe, mas lá dentro você pensa que Ele é injusto de deixar aquilo acontecer ou que Ele é indiferente. Não, isso aí é as coisas do mundo mesmo, isso aí é o jeito que está, Deus não está ligando, é nós por nós mesmos, salve-se quem puder. A falta de paciência, ela começa aí. Por isso que Jó, quando ele escuta tudo, ele atribui o sucesso da vida dele a Deus, ele atribui o fracasso da vida dele a Deus, e ele adora a Deus. Logo em seguida, Jó faz uma segunda afirmação. Depois, quando ele começou a adoecer, e aí, por isso que o diabo não matou a mulher dele achou um pacto com o diabo ali, a mulher dele chegou para ele e falou para ele assim, ô Jó, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. A mulher sugere que Jó suicide, que Jó tire a vida, que Jó desista da vida dele com Deus e encerre o sofrimento dele naquele momento. E vai lembrar que naquela época eles não achavam, não sabiam que uma pessoa que suicidava podia ir para o inferno. Eles não tinham essa perspectiva teológica, eles achavam que você tirava sua vida, acabou, você vai para o mesmo lugar que você ia, não tirando ou tirando, não sei o quê. Então, na cabeça da mulher dele, falou assim, amaldiçoa a Deus, manda Deus se danar e morre, e tira a sua vida.
E aí o Jó faz essa afirmação. Ele vira para a mulher dele e responde: você fala como uma insensata. Revista Atualizada traduz como louca, que é mais literal que está escrito lá. Você fala como uma louca, mulher. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? E aí, a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou com os lábios. A segunda coisa que a gente aprende aqui é que a paciência é fruto de certezas corretas e firmes. Você pode ter certezas erradas, valores errados, e você pode até acreditar no certo, mas não ter firmeza naquilo ali. A paciência, ela decorre de certezas corretas e firmes. Nós vivemos uma realidade hoje, por causa das características do academicismo moderno, né, que fala que não existe verdade, né, que você tem que questionar tudo. E a gente vive num contexto hoje que ter certeza é quase um crime. A gente tem até umas correntes teológicas aí que fala, né, da fé no meio da dúvida, você tem que duvidar, porque duvidar, blá, 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 blá. A Bíblia é radicalmente contra esse tipo de coisa, inclusive porque os nossos pecados e os nossos sofrimentos decorrem da dúvida. E a Bíblia apresenta elementos suficientes para nós termos certezas a respeito de Deus. Você tem que ter dúvidas, você tem que ser questionador, você tem que ser inquieto, propor problemas. Se você está, sei lá, estudando alguma coisa da ciência, por exemplo, né? Hoje em dia a gente está aí nesse debate, será que hidroxicloroquina cura ou não cura o coronavírus? Você pode ser questionador disso aí e querer mesmo que as pessoas questionem, apresentem provas concretas disso e olhar com uma certa desconfiança. Tem importância ser desconfiado desse tipo de coisa, né? Você pode estar inquieto aí se o isolamento social é mais positivo ou mais negativo e de fato você ficar com as suas dúvidas, querendo ver provas de projeções econômicas, matemáticas sobre isolamento social salvar a vida de corona e matar a gente de fome ou não, como é que funciona isso aí. Esse tipo de coisa, você tem total liberdade e deve ser questionador, não deve acreditar em tudo, tem que questionar um monte de fake news que aparece na internet aí, que a gente recebe aos montes, esse tipo de coisa, beleza, não tem importância. Mas quando o assunto é Deus, você não pode transferir esse comportamento questionador, inquieto, problematizador da academia para a sua perspectiva com Deus. Você precisa ter certezas corretas e firmes a respeito de quem é Deus, do que Deus está fazendo no mundo, de quem você é para Ele, do que Ele pode fazer na sua vida e do que você tem que fazer junto com Ele no mundo. Mais para frente, chegam uns amigos de Jó, começa a conversar com ele ali, e aí dentro do debate, dentro da conversa que eles estão tendo, Jó faz uma terceira afirmação. Está lá no capítulo 12, a partir do versículo 9, ele vira e ele fala assim: quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Então você vê que ele está entendendo que aquilo que está acontecendo na vida dele é fruto da permissão de Deus e do trabalho de Deus na vida dele. Aí ele começa a falar a respeito de Deus. Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. E de fato está, porque o diabo foi lá falar com Deus, Deus falou assim: o fôlego dele você não tira. Porque você só morre o dia que Deus fala assim: hoje está beleza, já deu. Antes disso não vai acontecer. E Jó tinha consciência disso, e ele tinha consciência que não só o dia da morte, como a vida estava nas mãos do Criador. E ele continua falando, Deus é que tem sabedoria e poder, a Ele pertence um conselho e entendimento, o que Ele derruba não se pode reconstruir, aquele a quem Ele aprisiona ninguém pode libertar, se Ele retém as águas, predomina a seca, e se a solta, devastam a terra. A gente meio que está vivendo isso aí aqui em São Leopoldo, né? Há um mês ou 2 meses atrás, a gente estava aí com um rio esquálido ali, já esqueci o nome quando você fica estocando
água, não fica gastando água à vontade, daqui a pouco vem o nome, né? A gente já não estava podendo gastar água direito e não sei o que. Agora o rio já está transbordando, já está alagando, já está desabrigando gente, aquela confusão toda, né? É isso que o Jó está falando. Se ele retém, é seca, e se ele solta, devasta a terra. Dá grandeza às nações e as destrói, e faz crescer as nações e as dispersa. Terceira afirmação de Jó, ela traz para a gente a perspectiva de que toda a história está nas mãos de Deus. Deus, ele não está alheio ao que está acontecendo. Deus não está alheio à pandemia, Deus não está alheio a essas corrupções dos governos que estão roubando milhões para poder se locupletar e deixar de construir as coisas que deveria construir, os hospitais de campanha, leito, aquela coisa toda. Deus não está alheio à sua realidade, ao que está acontecendo no seu negócio, ou no seu emprego, na sua perda de emprego, ou na sua vida como autônomo, ou na vida dos seus filhos, que podem estar passando por algum tipo de privação. Deus não está alheio a nada no mundo. Ele tem um controle absoluto de todas as coisas. E aí a gente aprende com essa afirmação que a paciência é fruto da compreensão da soberania de Deus sobre todas as coisas. Se você entende isso, você não fica desesperado. Se você entende isso, você não fica inquieto. Se você entende isso, você não enlouquece, não tem crise de pânico, não tem crise de ansiedade, não se deprime, porque você tem paciência. Você entende, não, isso que está acontecendo aqui está debaixo do controle do Senhor. O Senhor sabe o que está acontecendo. E se está acontecendo desse jeito aqui, deve ter uma razão para essas coisas estarem acontecendo. Aí você vai tentar descobrir qual que é a razão, como que você pode tomar parte nisso. Paciência. Fruto da compreensão da soberania de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre decisões erradas que os nossos governantes tomam. Se Deus entender que isso tem que parar, Ele vai fazer parar. Se Ele achar que agora o corona tem que parar de matar as pessoas, vai parar. Se Ele achar que agora tem que erradicar e um desses cientistas inteligentes tem que descobrir a vacina, Ele vai fazer isso acontecer no momento que Ele decidir que isso vai acontecer. Se Ele decidir que nunca vai acontecer, como é o caso, por exemplo, da AIDS, até hoje não conseguiu, Ele vai fazer. Ele decide quando que essas coisas vão se resolver. Agora você precisa entender que se Ele não fizer, isso atende de alguma forma o projeto de Deus para o mundo. E não nos cabe questionar o projeto de Deus para o mundo. Nos cabe estar com Deus nesse projeto que Ele tem para o mundo. E Jó faz uma quarta afirmação, lá no capítulo 19, no versículo 25, quando ele vira e fala assim, no meio do livro ali, é bem no meio das falas, dos acontecimentos e das falas, depois é só falas de Deus. Na metade disso tudo, Jó, ele levanta, vira para os amigos dele que estavam falando as bobagens, inclusive, contra ele, porque além de tudo, o diabo ainda mandou uns amigos ruins de papo para incomodar ele. Né? Você tem aquelas pessoas ruins de papo, que dá um problema na sua vida, vem alguém, te avisei, né? Isso aí, porque você está fazendo tudo errado, não sei o que, não sei o que. O Jó tinha, né, uns amigos ruins de papo, e o diabo sabia e mandou os caras lá encher a cabeça do Jó. O Jó virou para eles e falou assim, eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos. Eu mesmo, e não outro. Como anseio no meu peito o coração. Olha que de todas as coisas que ele estava passando na vida dele, a única que ele afirma que ele tinha uma ansiedade, um desejo profundo, era o dia que ele ia se encontrar com o Criador dele. Era aquele dia que depois do corpo destruído e sem carne,
porque o Redentor dele estava vivo e um dia ia se levantar sobre a terra, e nós sabemos que isso já aconteceu em Jesus, que ele iria se encontrar com o Criador e ver o Criador com seus próprios olhos. E esse, em todo o livro, é o momento em que Jó usa a palavra ansiedade. Como que eu estou ansioso para isso acontecer? Paciência é fruto da esperança da redenção plena. A paciência é fruto da compreensão de que a vida é muito mais do que 2020. É muito mais do que as circunstâncias dessa semana que passou. É muito mais do que as circunstâncias da próxima semana que virão. A vida, ela existe na perspectiva da redenção plena que o Senhor quer oferecer para você. E que se isso já é realidade na sua vida, você precisa depositar todos os seus sentimentos, ansiedades e impaciência nisso. Eu estou louco para chegar o dia que eu vou ver o meu Senhor. Enquanto isso não acontece, eu vou descobrindo o que é que Ele quer para mim nessa próxima semana. Próximo mês. Próximo mês, gente, para nós aqui no Rio Grande do Sul, promete ser louco. Né? Se a gente seguir os índices de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Pernambuco, que já começou a acontecer com Minas Gerais ali semana passada, vai ser loucura. Em todo lugar que essa doença chega, ela causa esse alvoroço, porque os governos, ao invés de os 3 meses que eles tiveram para se preparar, fazer hospital, contratar gente, colocar respirador ali e deixar as pessoas que adoecerem serem tratadas e serem cuidadas, não fez, ficou, tranca isso, tranca aquilo, achando que não, vamos trancar e não vai acontecer. O próximo mês ele promete ser louco para a gente aqui no Rio Grande do Sul. A questão é que a vida não se resume ao próximo mês, nem na hipótese remota de você perder sua vida no próximo mês, quanto mais na probabilidade que a grande maioria de vocês, se não todos que estão me escutando aqui, não vão perder a vida no próximo mês, mas vocês podem perder a paz, vocês podem perder a fé, vocês podem perder o gosto pela vida, daqui a pouco a própria vida não valer mais a pena ser vivida. Paciência é fruto da esperança da redenção plena. Para muitos de nós, esse ano pode se tornar uma grande escola para a vida. Para muitos de nós, que olharmos para a Bíblia, para a sabedoria bíblica, esse ano pode se tornar o melhor ano das nossas vidas. Ele pode definir todo um rumo positivo da nossa existência aqui na Terra e eterna. Que tal fazer isso? Que tal fazer desse ano um ano onde você vai resolver olhar para o que está acontecendo na perspectiva da eternidade e da soberania de Deus e agir de acordo com isso? Porque paciência não é esperar passivamente. Paciência é agir dentro dos limites que você tem, confiando em Deus para o resto. Vamos orar sobre isso? Senhor, nós somos gratos a Ti, porque registrou essas histórias para nós e nos permite ter acesso a elas e ainda nos dá o Espírito Santo para a gente conseguir compreender essas histórias e conseguir aplicar essas histórias nas nossas realidades, nas nossas vidas, naquilo que a gente está vivendo. Nós queremos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos ajude a desenvolver essa virtude, acalmar o nosso coração, acalmar a nossa alma, acalmar as nossas ansiedades e inquietações e depositar nossa confiança totalmente no Senhor, ao ponto e no nível de que o Senhor vai trazer para a gente a perspectiva certa da vida. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um, dê uma semana abençoada para cada um, nos livre de todo mal e não deixe a gente cair na tentação de viver uma vida impaciente e cheia de ansiedade. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai,
Que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, nosso Redentor, Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.